Beleza, pessoal, voltando então, depois de um intervalinho para tomar água, escutamos umas músicas aí legais. O Antônio Carlos começou a chorar, eu tive que parar as músicas, porque estou trazendo más recordações para ele. Então vamos lá, deixa eu voltar a apresentar o nosso PowerPoint. Então, daí eu fico pensando, né, por que eu coloco o PowerPoint se eu não mostro nada nele, né? Eu só falo. Aí tudo bem, é que eu falo pelos cotovelos, pelos ombros, e tudo bem. Vamos lá. Deixa eu deletar esse negócio aqui. Agora fica bonito, brancão aqui. Vamos ver o que o nosso querido livro diz. Tá. Atenção que agora a gente vai falar de tecnologia, hein? Tecnologia moderna. Tá. Olha lá, por mais de 30 anos, moçada, a tecnologia de banco de dados relacional tem sido o padrão, que a gente chama de padrão ouro, né? Quer dizer, todo mundo usa, né? Só que a computação em nuvem e a quantidade de informação e dados que a gente tem gerado, tá? E as pesadas cargas de trabalho para os serviços web, etc., tá? Além da necessidade de armazenar novos tipos de dados. Bom, novos tipos de dados aqui, ó, a gente pode colocar, sei lá, fotos, arquivos enormes, tipo WhatsApp, foto, filminho, né? Filminho, pô, a gente guarda até filminho em banco de dados, né? Requerem tecnologias alternativas de banco de dados em relação ao modelo relacional tradicional, tá? Ou seja, para esse propósito, então, as empresas estão adotando tecnologias de dados que eles chamam de NoSQL, né? Banco de dados não relacional, tá? É como se fosse, vamos imaginar assim, um banco de dados distribuídos, tá? Então, e esses bancos de dados, como eles são diferentes, né? A gente precisa de sistemas de banco de dados que não sejam não relacionais, tá? Eles usam modelos de dados um pouco mais flexível, né? E daí eles conseguem gerenciar grandes conjuntos de dados em vários computadores distribuídos, tá? E para permitir que se aumente e reduza facilmente o número de máquinas e o volume de dados. Essa é a intenção nova. Eles são úteis para acelerar consultas simples a grandes volumes de dados estruturados e não estruturados, ou seja, esses bancos de dados novos que estão surgindo, tá? Eles precisam de gerenciadores de banco de dados que eles não usam apenas o SQL, tá? Para fazer, ou seja, a gente não consegue usar ferramentas tradicionais para gerenciá-los. Então, é assim,
O banco de dados em si é uma entidade que ela é distribuída. Então, imagina que eu tenho partes de banco de dados, do mesmo banco de dados em servidores diferentes, né? Da mesma maneira que acontece com o sistema operacional distribuído. Bom, e como eles estão em estruturas físicas diferentes, a comunicação entre esses bancos de dados, eles têm que ser feitos por protocolos específicos, tá? Geralmente são estruturas de telecomunicação específicas para esse tipo de tratamento, com interfaces e protocolos específicos, tá? Por exemplo, vamos imaginar assim, ó, o Santander, que é um banco grande e tal, ele tem no Brasil um ou dois centros, tá, de banco de dados, tá? Só que esses bancos de dados brasileiros, eles estão interligados com a matriz lá na Espanha, tá? Então, acontece que para a comunicação do Santander daqui do Brasil com o Santander lá da Espanha, tá? Precisa de estrutura específica para isso. Então, eles têm sistemas que podem até compartilhar a infraestrutura da internet, tá? Mas eles não usam os mesmos protocolos que a gente usa. Então, são serviços que são até, de certa maneira, concorrentes ao serviço tradicional de internet que a gente conhece, tá? Então, você usa interface SCOM, que são outros tipos de interface que não tem nada a ver, por exemplo, com Ethernet, que a gente conhece, tá? Isso é muito interessante e é o que está sendo usado, tá? E daí tem vários tipos, né, de bancos de dados que são não ou NoSQL, ou não SQL, tá? E cada um com o seu próprio comportamento, as próprias características técnicas, etc. O Oracle no SQL, por exemplo, é um que usa, né, esse tipo. Ele chama Oracle NoSQL Database. Tá? Tem a Amazon, por exemplo, que também tem um banco de dados extremamente grande. Ele usa o Simple Database, né, o SimpleDB, tá? Que inclusive é um dos serviços que a Amazon fornece. Tá? Ele permite criar e armazenar diversos bancos, vamos dizer assim, diversos conjuntos de dados em locais diferentes, tá? E ele tem um esquema lá que a consulta é mais rápida até. Você consegue fazer consultas simultâneas a esses bancos e você consegue o record set de uma maneira até mais rápida, tá? Outro exemplo é o Mongo Databank, tá? Da MetLife. É um sistema parecido também, a gente não vai se aprofundar, né, nesses estudos porque não faz sentido, tá? Mas também tem o que a gente chama de bancos de dados em nuvem, tá? E, por exemplo, a Amazon, ela tem um serviço de banco de dados em nuvem, quer ver? Ó? E como que é o negócio desses caras, né? O que acontece? Eles oferecem essas possibilidades, tá? Ah, e eles usam, né? Eles fazem uso dos nossos conhecidos gerenciadores SQL, tá? Por exemplo, a Amazon, ela vende um serviço de computação em nuvem, tá? Onde ela coloca, em vez de usar bancos de dados no SQL,
ela coloca banco de dados relacionais em nuvem, tá? E ela oferece o serviço de armazenamento, tá? A IBM faz isso, a Oracle faz isso, tá? E o preço do serviço é baseado na quantidade de utilização do banco, tá? Bom, não precisa ir longe, o Google usa isso também. Quando o Google dá esse serviço de e-mail, de armazenamento de fotos para gente, tá? De uma certa maneira ele está usando um serviço parecido, que quando você quer, você usa mais um espaço de armazenamento maior do que, sei lá, 15 GB, por exemplo, tá? Ele começa a cobrar. Ele diz assim, ah, você chegou no limite free, então eu vou começar a cobrar para você pelo uso. E daí você paga por armazenamento, tá? E hoje, gente, 15, sei lá, 5 anos atrás, 6 anos atrás, cara, 15 GB para mim era uma quantidade, putz, absurda de dados. Mas é que eu tirei tanta foto, fiz tanta besteira nesses últimos 6 anos, tá? Já mandei tanto e-mail, com tanto arquivo anexado, tá? Que o meu banco de dados lá de 15 GB, entendeu? Foi pro saco. Daí eu tive que pagar, né? Então agora tem 100 GB. Eu espero que esse 100 GB, né, dê para eu gerenciar os meus dados até em 10 anos, né? Tá? Bom, e por que que eu estou falando isso? Porque quando a gente for trabalhar numa empresa que tem sistemas de informação, a gente tem que entender, né, essas possibilidades para saber o que que a gente vai fazer no nosso sistema de informação. E a gente tem que entender exatamente isso, os custos envolvidos. O que que é mais vantajoso para a minha empresa? Implantar um sistema de informação local, com banco de dados lá no nosso sistema, na nossa planta, por exemplo, né? Criando uma área de tecnologia de informação com servidores, ou vender, né, ou terceirizar o gerenciamento de todo o meu sistema de informação para uma empresa como a IBM, como a Oracle, como a SAP, sei lá quem aí, que forneça esse serviço para mim, sem que eu precise investir na infraestrutura. Óbvio que quando a gente vai pagar mensalmente, a gente está pagando já a infraestrutura que ele está fornecendo para a gente. Tá? Isso daí é questão de você fazer o balanceamento lá das receitas e despesas da sua empresa, né? E ver o que é vantajoso naquele momento para você, tá? Tem que tomar cuidado para não cair em algumas, como que chama? Em algumas armadilhas de mercado, né? Porque você não pode ficar na mão do fornecedor, tá? Por quê? Porque, óbvio, se você estiver na mão do fornecedor, o fornecedor que vai ditar as regras para você. Então, o contrato é de 5 anos. Se você terminar esse contrato daqui a 5 anos, obviamente você tem que prever todo o dinheiro que você eventualmente vai despender, depreender, que você vai usar, né? Que você vai usar para mudar de fornecedor, por exemplo. Imagina, você tem todo o seu sistema de informação terceirizado para uma Oracle da vida, tá? Mas, de repente, por desacordo comercial, a Oracle vai ficar muito cara e você quer pegar todo esse sistema que está com a Oracle, gerenciada pela Oracle, com toda a tecnologia que a Oracle usa, os bancos de dados do jeito que a Oracle faz, e você quer migrar para a Infor, por exemplo, né? Será que você consegue fazer isso? Qual é o custo de se fazer isso? Então você tem que pensar muito bem para não deixar a tua empresa nas mãos, né, de um fornecedor único, né? Que é um fornecedor como se fosse exclusivo, tá? Porque custa dinheiro para você fazer a implantação e é muito dinheiro, tá? E pior, a migração. Daí a gente, eu não sei se aqui na sala tem
alguma pessoa que usa banco de dados assim de terceiros, tá? E que eventualmente por algum desacordo comercial, por questão de preço ou de modificação de estratégia, teve que fazer migração, tá? E é complicado fazer esse tipo de situação. Dizem que é a mesma coisa que trocar pneu de avião com avião em voo, né? Você fala assim, é fácil, né? O trem de pouso está recolhido. Beleza, né? Mas, de repente, você está lá no voo, você não tem o step. E aí, como que faz? Né? Daí você tem que contratar um avião para levar o step para você. Talvez fique mais caro. Tá? É... Agora, na nossa matéria em si, né, o nosso livro aqui, ele nos remete a uma reflexão interessante, né? Que é assim, ó, como usar bancos de dados para melhorar o desempenho e a tomada de decisão na sua empresa. Tá? É essa que é a reflexão que a gente tem que ter. Da mesma maneira que eu falei lá que a gente às vezes aprende a ler e acha que sabe, mas não sabe ler porque não sabe interpretar, tá? Essa é uma preocupação que a gente tem quando a gente está vendo sistemas de informação e está falando sobre banco de dados e a gente tem uma informação bem superficial do que é banco de dados, tá? E será que a gente tem conhecimento necessário para entender em que, tá, esses bancos de dados podem ser utilizados para melhorar o desempenho da empresa? E lembra que desempenho, deixa eu coçar o pé aqui, desempenho tem a ver com atendimento aos objetivos organizacionais, né? Tá? Se a nossa empresa não tem como objetivo organizacional, claro, não tem um objetivo organizacional claro, em que a gente consiga medir, né, o desempenho da empresa através desses objetivos, do atingimento ou não dessas metas, por exemplo, a gente não vai conseguir nem entender sobre a utilização de banco de dados para melhorar esse desempenho, porque a gente nem mede. Então, óbvio que antes de a gente começar a sair por aí, falando de utilizar sistema de informação, banco de dados, que a gente vai melhorar isso, melhorar aquilo, bababá, bababá. Bom, a gente tem que ter na cabeça que a gente só consegue melhorar alguma coisa a partir do momento que a gente consegue medir esta coisa. E medir é comparar o que está acontecendo, né, os resultados, com algo que é padrão, ou com algo que a gente estabeleceu como sendo meta. Se a gente conseguir medir as coisas, daí a gente consegue começar a entender se a utilização de um sistema gerencial, de tecnologia, de informação, do jeito que a gente está vendo, vai melhorar o desempenho da empresa, porque a gente vai saber como usar. E a gente já percebeu que não basta ter conhecimento sobre o sistema de informação em si, se a gente não se galgar nas tecnologias que comportam esse sistema de informação. E uma delas, obviamente, a gente está tratando nessas últimas aulas, né, que é a utilização de banco de dados. Você pode dizer assim, poxa, César, mas é óbvio, né, porque a gente já percebeu que um sistema de informação, para você fazer o sistema funcionar, você vai ter que ter um banco de dados, tá? E um ou vários bancos de dados, ou um banco de dados com N tendendo a 289 tabelas, tá? Que estão interrelacionadas ou não, conforme o sistema que a gente adotar para a nossa empresa, que vai trazer, né, as informações de uma maneira clara e objetiva e rápida para a tomada de decisão do gerente da empresa, dos diretores da empresa, das áreas da empresa que estão, ora,
relacionando-se com os mercados externos, né, que é o cliente, os fornecedores, etc., etc., ou até mesmo relacionando-se internamente entre as áreas internas da empresa, tá? Por quê? Porque, no limite, um sistema de informação vai propiciar informação suficiente para que o cara sei lá, do almoxarifado tome decisões com relação a compras de insumos, tá? O sistema de informações da empresa vai subsidiar informações para que a área de recursos humanos consiga, juntamente lá com outras áreas, determinar se vai contratar ou não pessoas para uma eventual nova linha de produção que vai surgir, tá? E a gente já viu mais ou menos isso em planejamento e controle da produção, né? Tá? E lá, inclusive, a gente até comentou, eu tenho certeza que isso foi comentado, tá? Que das principais ferramentas que são utilizadas lá no planejamento e controle da produção é a utilização de um sistema de informações automatizado. Tá? E se vocês forem um pouquinho além, vocês vão ver que o sistema de informação informatizado também serve para redes industriais, né? Que vai tomar conta lá dos processos industriais nas redes industriais, tá? Por quê? Porque para você ter informação das máquinas lá que estão trabalhando na sua empresa, tá? Para saber se o desempenho delas está sendo a contento, se o tempo entre manutenção está funcionando conforme o esperado, se você não tem que substituir uma máquina ou comprar mais máquinas para atender a tua linha de produção, isso tudo pode ser centralizado, informado em bancos de dados, que vão ser analisados, né, transformados em informação e apresentados para a área executiva da empresa no momento certo, na reunião certa, tá? E conforme você vai apresentando esses dados, a direção da empresa vai tomando as devidas providências, tá? E veja a importância, né? Se você apresenta informações erradas, a gerência da empresa, obviamente, vai tomar a informação não muito certa, tá? Bom, tem um conceito que é importante a gente falar também, tá? Que também está muito em voga hoje em dia, né? Que a gente chama de Big Data, tá? Em qualquer leitura técnica, tá? O pessoal tem falado esse termo aí. Vamos tentar entender aqui o que que o que que é isso, né? Vamos entender melhor o que é o conceito de Big Data, né? Quando a gente fala Big Data, sei lá, talvez na cabeça da gente dá assim uma ideia de uma grande grande quantidade de informação, tá? E como definir, né? Até qual é o limite? O que que é o Big Data, né? O que que a gente considera como sendo grande no mercado hoje em dia? Tá, o que era grande para mim lá 5, 6 anos atrás no Gmail, né? Que era 15 GB, hoje, para mim, é uma quantidade de informação pequena, tá? Então, eu preciso de mais informação. Só que, como eu, existem milhões de pessoas que também consideravam 15 GB, então eram milhões multiplicados por 15 GB, que achavam que aquilo era uma quantidade de dados razoável. Hoje não, né? Então, o Big Data, ele não se refere a qualquer quantidade específica, tá?
Então não tem limite, a gente não diz assim, não, a partir de tanto né? Então, mas eles dizem, né, que Big Data são dados na ordem de petabytes, tá? Ou exabytes. Nossa Senhora, quanto que dá isso daqui? Peta vem assim, giga, tera, peta. Então, se giga é 10 a sexta, né? Não. Mega é 10 a sexta, giga é 10 a nona, tera é 10 a décima segunda, e peta é 10 a décima quinta. E exabytes é 10 a décima oitava bytes. Acho que é dado pra caramba. Tá? Mas ainda não é suficiente. Tá? Não é suficiente, por exemplo, para a gente ter teletransporte. Tá? Então, assim, só que começa a ficar grande no sentido de armazenamento, né? Então, a gente precisa de bancos de memórias aí relativamente muito grandes para a gente conseguir guardar dados nessa quantidade, tá? Então, e mais, né? Esses dados, eles não vêm de uma fonte única, assim. A gente quer dizer que Big Data é um conceito de grandíssima quantidade de informações oriundas de várias partes diferentes, tá? Produzindo dados que, quando você interpola, compara, o resultado você também tem que guardar, entendeu? E daí você gera mais dados, é uma bola de neve, tá? Então, o conceito de Big Data é que a quantidade de dados que estão se transformando em informações e que precisam ser guardadas, isso está acontecendo numa quantidade enorme. E quando eu digo precisam ser guardadas, às vezes não precisam, né? Por quê? Porque, por exemplo, eu acho que eu tenho um monte de foto repetida. Aqui no meu HD, por exemplo, eu tenho 500 milhões de fotos aqui, só que está em vários diretórios. Está no meu backup, está no backup do backup, está no outro HD e no outro HD. Tem dois HD, né? Então, por quê? Porque eu tenho medo de perder, né? Então, o medo de perder dados faz com que eu triplique, quadruplique, quintuplique o armazenamento dos mesmos, né? Sem contar que, além disso, eu tenho os dados no Gmail, tá? Bom, confio ou não confio nessas coisas? Para vocês terem ideia, quando começou lá essa ideia de armazenamento pulverizado em nuvem, cara, e faz tempo isso, hein? 2010 eu vim para Campinas, 2009, 2009, 2008, 2009, existia um serviço, tá, de armazenamento gratuito, tá, chamava Streamload, tá, e ele pretendia ser um sistema de armazenamento tanto para troca de informações, tipo assim o Google, né? Tipo assim, eu dou para você, beleza. Acho que ele só ganhava dinheiro não no armazenamento em si, mas na propaganda que ele gerava quando você utilizava o serviço. Tá? Era um negócio, uma proposta de negócio, né? Então, daí, como era de grátis, obviamente, eu me inscrevi e tal, fiz uma conta. E o legal desse tipo de armazenamento é assim, vamos imaginar que eu tire vamos imaginar que eu gere aqui esse PDF aqui da aula de hoje, tá? Só que
o PDF é um arquivo muito pequeno, né? Mas vamos imaginar que fosse um... Ah, esse vídeo da aula de hoje, 500 MB de vídeo, tá? E daí, eu quero compartilhar com vocês. O que eu faço? Eu coloco num servidor do YouTube e compartilho com vocês. Mas vamos imaginar que vocês quisessem guardar esse mesmo filme no espaço de banco de dados de vocês. Tá? E cada um dos 35 alunos da sala quisesse ter a sua cópia do mesmo vídeo, tá? No seu sistema lá de reprodução de vídeo, né? Para a vida inteira, vocês queriam guardar. Então, o que vocês fariam hoje? Vocês iriam lá no YouTube, arranjariam um jeito de fazer download e gravariam lá no seu HD disponível lá do computador. São 35 vezes 500 MB, ou a quantidade de dados que a gente gerou. E cada um de vocês usaria 500 MB no HD para guardar esse vídeo. Eventualmente, você não ia ver esse vídeo nunca mais, né? Como acontece com muitas fotos, né, que a gente tira. Tira 80 fotos, imprime ou printa 3 ou 4, tá? Guarda numa pasta diferente essas 3 ou 4, posta no Instagram, e são as 3 ou 4 que você vai ver, vai repostar, que você achou melhor. As outras 80 fotos que você tirou, você nunca mais vai ver, só vai ver o dia que você estiver fuçando no seu mic e falar, nossa, olha que dia legal, há 8 anos atrás eu tirei essas fotos aqui. Daí você vai olhar de novo, vai tirar umas 2, 3 para postar no Facebook. Então. Bom, o Streamload era diferente. Você não fazia cópia do filme. Assim, você simplesmente gravava, você achava que fazia download do filme, mas na realidade você fazia download de um link, tá? Que eventualmente, se você clicasse, você ia para o filme e assistiria o filme, tá? Então, as contas do Streamload, por exemplo, eu gravei a temporada inteira, né, do Star Trek Voyager, são 8 anos, 22 episódios, série inteira, tá? Por quê? Porque na época não tinha DVD e eu gravei lá, tinha um amigo meu, russo, inclusive, que toda vez que saía, né, ele gravava em DVX o filme e postava lá para mim no Streamload, tá? E daí eu tinha, mas eu compartilhava com todo mundo que tinha conta no Streamload podia ligar no meu vídeo e estava lá. Poxa, 15 temporadas. Só que o Streamload faliu, mudou de dono. Ou seja, eu perdi meus bytes, né? Ou deve estar na nuvem, eu só não sei onde está. Né? Pô, ainda bem que era uma série, né? Imagina se isso acontece com os dados da sua empresa. Né? São coisas que podem acontecer? Podem. Então você tem que pensar muito bem na segurança dos dados, tá? E o desafio do Big Data, o Big Data, né, como eles falam, é exatamente esse, né? A quantidade de dados que são gerados é muito, mas muito, imensamente, exponencialmente maior do que a quantidade de dados que eram gerados há 5 anos atrás, há 10 anos atrás e assim por diante. Tá? E a gente está tendo que desenvolver tecnologia para armazenar isso daí. O problema todo é que será que esse armazenamento é útil? Tá? É um armazenamento real ou a gente está guardando sujeira? Tá? Por exemplo, o Facebook ele tem mais de 250 bilhões de fotos no site dele. Está tudo guardado. Cada dia tem nego gerando mais fotos. Imagina o Instagram. Quantas fotos que ele não tem guardado nos servidores dele. Tá? Até quando ele garante isso? Vai ser eterno? Será que daqui a 2.000 anos vai vir um ET aqui na Terra e vai achar um banco de dados nosso aí, vai conseguir recuperar as 350 milhões de novas fotos? Tá? Para você ter ideia, de 2011, cara, 2011, o esperado
para 2020 era de 35 zettabytes. Cara, zeta é depois do hexa, tá? Então, zeta deve ser 10 a 21 bytes. 35 zettabytes de informação no Facebook, cara. Tá? E tem um monte de empresas, tipo a Cisco, né, que faz roteadores e tal, tá? Fazendo comparativos para explicar, né, para os clientes deles como que está, né, essa fome por informação, tá? E a gente tem que entender mais ou menos como que tá? Porque a nossa inteligência nos faz questionar essas coisas, né? Será que é importante? Ou a gente está partindo no... É uma reflexão apenas, né? Será que é necessário, né? Será que a quantidade de informação que a gente tem sobre as pessoas é necessária? Né? Será que as informações que a gente tem sobre os concorrentes são informações necessárias? Porque isso tudo vai fazer o nosso banco de dados crescer ou crescer enormemente. Né? E a utilização está sendo útil ou você está guardando só por guardar? Né? Esse que é o questionamento que eu acho que a gente, enquanto alunos, né, enquanto engenheiros, a gente tem que ter, fazer esses questionamentos críticos mesmo, né? Porque, óbvio, quem está criando tecnologia e está fornecendo o banco de dados, eles estão fomentando que você guarde os dados, tá? Mas a dúvida que eu tenho é assim, para que guardar dados? Né? Será que a gente não está ficando aquele acumulador, né? Sabe, doente por dados, mas não sabe nem para que vai usar? Não, vamos guardar e depois, daqui 20 anos, a gente vê o que vai fazer com isso? Não sei, né? Bom, por outro lado, as inteligências artificiais estão aí para utilizar essa quantidade de dados que a gente tem guardado exatamente para melhorar a apuração e a tomada de decisão em função dos dados. Tá? Então, hoje, a gente ainda está incipiente, ainda está começando a incluir inteligência artificial nos sistemas de informação das empresas, né? Mesmo porque a gente não tem sistemas de informação baseadas diretamente em inteligência artificial, para que esses sistemas de informação tomem decisões baseadas apenas na análise dos dados, né? Por quê? Porque a programação disso é muito complexa e a gente não, não tem ainda certeza absoluta que o nosso conhecimento produz, né, ou produziu softwares que consigam realmente tomar essa decisão pelo diretor da empresa, por exemplo. Tá? Você pode ter sugestões de decisões tomadas, né? Tipo assim, ó, a inteligência artificial diz que a gente pode ir por esse caminho aqui. Por quê? Porque baseado nos dados, baseado nas análises, baseado nas diferentes decisões tomadas, então o software, né, o algoritmo nos diz que a gente pode ir por aqui ou por aqui. Esse daqui tem mais probabilidade de ser melhor para a gente. Tá? Mas a decisão, a última decisão, ainda é do ser humano. Tá? Então, não sei. E aí é uma ignorância minha mesmo. Eu não tenho. Faz tempo que eu não tenho entrado numa empresa, tá? E visto se as decisões, né, gerenciais são tomadas com base na inteligência artificial, tá?
Então a gente tem que tomar cuidado, né? Porque coletar, armazenar, analisar Big Data pode ser caro, óbvio. E as informações oriundas podem não necessariamente ajudar os tomadores de decisão, tá? Aquele negócio, você vai subsidiar de muita informação, sabe? O cara que tem muita informação, às vezes ele não tem nenhuma, né? Porque é muita coisa para ele pensar, o cérebro dele não vai assimilar, tá? Então, não é porque está todo mundo falando de Big Data, tem gente aí, tem empresa vendendo, armazenamento e tal. Ah, e daí vem aquele conceito, né? Tá? Que a gente já falou, eu vou falar de novo. Data where é assim, né? Warehouse. Data warehouses, né? Tá? Que são a possibilidade de você comprar e adquirir espaço em nuvem para guardar os seus dados e fazer o que você precisa fazer. Tá? As análises que você. No livro tem um estudo de caso que é exatamente parecido com aquele estudo de caso que a gente fez na avaliação. Lembram-se da UPS? Então, eu vou passar esse estudo de caso para vocês, tá? De alguns exemplos de empresas que utilizam Big Data, tá? Mas que também fazem esse tipo de análise aqui, que é uma análise crítica da necessidade ou não da utilização e o quanto que a gente deve se render às coisas que o mercado nos oferece, tá? Porque a gente está numa situação que a gente precisa pensar muito. A gente não pode ser impulsivo, né? E mais, além de não sermos impulsivos, a gente também não pode ser emocionais, né? Porque muitas coisas, muitas decisões, hoje em dia, tá, estão sendo embasadas em situações puramente emocionais, né? Por quê? Porque a gente não consegue, infelizmente, ter a frieza para analisar o dado de acordo com o dado. A gente carrega isso com uma certa carga emocional, o que nos faz tomar decisões erradas, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. E não só na empresa, como na vida da gente, né? Tipo assim, sabe aquela decisão que a gente toma embasado na raiva, por exemplo? Você toma uma decisão e tem decisões que a gente toma e que não dá para voltar atrás, né? Esse que é o problema grave. Ou para você voltar atrás, você vai despender muito mais esforço do que se você não tivesse tomado a decisão. Tá? Então, veja bem, moçada, eu não estou dizendo que a gente, enquanto engenheiro, a gente tem que ser totalmente Spock na vida, né? Assim, alienado e que não tenha que ter emoção ou não deixar que a emoção ajude na tomada de decisão. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que se você tomar uma decisão rápida, né, baseada não nas informações que você tem, mas na carga emocional que você está colocando em cima das suas análises, tá? Você pode tomar decisões erradas, tá? E decisões erradas podem levar ao caos. Você pode levar a empresa para o buraco se você tomar uma decisão errada, principalmente se você tomar uma decisão errada baseada na emoção. Então, eu vou dar exemplo. Vamos lá. Você tem um engenheiro que trabalha contigo e o cara é chato pra cacete. Tá? O cara é um pentelho. Só que ele é um bom profissional, ele traz resultados para a empresa. Entendeu? Só que você não se dá com o cara. E você é chefe do cara. Né? Daí, um dia, por algum motivo, ele entra lá e ele está com um sorrisinho assim, porque ele está tirando sarro de você, porque eventualmente você tenha tomado uma decisão que foi contra a opinião dele e essa decisão tornou-se, ou se mostrou, né, uma decisão errada na empresa, e está todo mundo comentando que você teve um puta prejuízo por cada decisão, e ele, que é o cara chato lá e tal,
deve ser metido também, né? Não interessa, tá? Daí ele vem com aquele sorrisinho, assim, que você olha para a cara dele e dá vontade de dar um tapão na orelha. Só de olhar a tua cara. E ele calha de começar a tirar sarro de você. Ah, eu disse, não disse, não disse. Pô, cara, aquilo daí dá no saco, né? Sobe, bate na orelha, né? Você solta aquela fumacinha e você fala assim, você está demitido. É uma decisão, cara. E essa decisão você não pode voltar atrás. A não ser que você seja muito, mas muito maduro, né? Para voltar atrás de uma decisão tão importante assim. Você simplesmente demitiu o cara. Então, o cara pegou e falou, tá bom. Pegou as coisas e falou, pode falar, tá gravando, né? É, aquela F, aquela palavra que começa com F e termina com tracinho C. E foi embora. E você perdeu um cara chato, mas um ótimo funcionário, que ajudava a empresa pra caramba, né? Você pode voltar atrás dessa decisão? Pode. Pode. Né? Você vai, senta, percebe que fez merda, o teu diretor fala que você fez merda, o outro diretor da outra área fala, ó, você fez mais merda ainda. Então, daí o que você faz? Você vai ter que voltar atrás dessa decisão. Tá. Ai, gente, são decisões, né, que uma vez tomadas, né, para você revertê-las, e você tomou simplesmente pela emoção, né? Se você tivesse parado e analisado, você ia ver que, pô, é natural alguém tirar sarro quando você faz merda, né? Você não gosta, mas é natural, mas você fez. E daí? Para você recontratar o cara não vai querer, cara. Pra você achar um outro cara igual no mercado, você vai penar. E você tomou essa decisão. E aí, como que a gente faz? Né? Daí tem. Você fala, putz, cara. E se eu tivesse um sistema de informação que eu colocasse lá, será que a inteligência artificial ia dizer o que para mim? Bom, a inteligência artificial ia dizer o que o programador colocou lá, né? E ele ia colocar várias variáveis lá, sei lá, incógnitas, e fazer um monte de conta para determinar um caminho e dizer se você devia ou não demitir o cara, né? Então é assim. É a mesma decisão que a gente tem que tomar com relação às coisas que o mercado nos oferece. Você vai no impulso e acaba adquirindo impulso ou maldade e acaba adquirindo 64 milhões de doses de vacina a R$ 100 cada dose. Ou 500 quilos de cloroquina a não sei quantos reais o quilo. E aí? E o que você vai fazer com isso? Qual que é o planejamento? Onde você vai usar? Daí você tem que usar, né? Daí você percebe que, cara, você gastou uma grana porque você assumiu o compromisso, né? Antes. Desde o ano passado você já tinha assumido o compromisso. Que se não fosse vacina, seria remédio para dor de cabeça, seria, sei lá o que, remédio para dor no nervo ciático, né? Mas você fez um contratão de 64 milhões. Você está pensando na população? Não sei no que você está pensando. Provavelmente pensando no próprio bolso, né? Nos 10% que você ia ganhar sobre essa negociata aí. E daí você vai ter que fazer, né? Você já vendeu a alma, então faça. Tá? Beleza? É, falando um pouquinho mais de data warehouse, né? Que a gente. Deixa eu pegar um negócio aqui. Que daí é o oficial aqui bonitinho, né? Que é a definição, né? Ó, ferramenta tradicional para análise de dados corporativos nas duas últimas décadas, portanto, já desde 2000
Pô, desde 2000 já, né? É o que a gente chama de Data Warehouse, tá? Que é um banco de dados que armazena dados correntes e históricos de potencial interesse para os tomadores de decisão. Tá? Então, o conceito de Data Warehouse é exatamente isso. Tá? Você não só armazena dados, mas você armazena histórico. Tá? E o Data Warehouse, tá? Ele começa a ficar muito grande, né? Por isso que surgiu posteriormente esse conceito que a gente chama de Big Data. Tá? Por quê? Porque você não guarda só os dados, você guarda históricos, né? Tá? E pior, né? Os dados, não é que é pior, né? É um jeito de armazenar. Eles se originam em vários sistemas transacionais centrais. Tá? Por exemplo, a gente junta tudo, a parte de sistema de vendas, contas de cliente, de manufatura, inclui ainda dados advindos de transações nos sites, né, compra que a gente tem nos sites da empresa, tá? Ou seja, o Data Warehouse extrai dados correntes históricos a partir de múltiplos sistemas de operação dentro da organização, tá? Esses dados são combinados, tá, com outros, né, oriundos de fontes externas, por exemplo. Tá? Olha que legal. E transformados, corrigindo os dados imprecisos e incompletos e reestruturando-os para elaboração de relatórios de gestão. Tá? Isso tudo, né, depois de feito, ainda a gente armazena no próprio Data Warehouse o resultado disso tudo. Tá? Por quê? Porque a gente precisa ter históricos de potencial. Então, o warehouse, o conceito de warehouse é celeiro, né? Warehouse é celeiro, é isso? Warehouse, armazém, tá? Então, data warehouse é como se fosse um armazém de dados, onde você tem dados da própria empresa, você tem dados das transações que a empresa realiza, você tem dados da transação de outras empresas que você pegou em outros bancos de dados que estão abertos, disponíveis, por exemplo, tá? E você junta tudo isso e, em função de toda essa análise, você gera histórico e dados para que você possa utilizar para tomar a decisão. Tá? É isso que o Data Warehouse significa nos sistemas de informação. Ah, mas eu já vi já no SketchUp que eu citei aqui, né, que a gente tem um warehouse para pegar modelos de objetos, de coisas que a gente quer trazer no software. Beleza, o conceito é mais ou menos o mesmo. Você tem um banco de dados externo, onde as pessoas vão lá e depositam coisas que elas estão fazendo e deixam disponíveis para que você, se quiser utilizar, vá lá, pegue isso e utilize no teu projeto. Tá? Então, é um armazém de dados. Tá? Uma vez que você pegou o dado de lá, trouxe para o seu projeto, incorporou isso daí no seu projeto, tá? Esse dado que estava lá passa a fazer parte do seu projeto, como um todo. E você pode pegar esse projeto e guardar lá também. E deixar disponível para outras pessoas. Então, dá para entender, numa gestão de projetos, como que funciona essa parte de warehouse. Tá? E dá para entender também em outros contextos. Por exemplo, software. Ah, eu sou um cara que gosta de, sei lá, fazer programação, tá? Então, só que eu gosto muito de mexer com Linux, tá? Então, Linux é uma plataforma aberta, todo mundo desenvolve para Linux, né? E a gente, se a gente entrar na internet, fazer pesquisa, a gente vai ver um monte de plugins, add-ons, não sei o que lá, um monte de pedacinhos, de drivers, de softwares, sabe, de programas que os caras vão fazendo e vão distribuindo e vão deixando, tá? E eu utilizo isso para melhorar o meu conhecimento e melhorar o meu software e, de repente, fazer uma melhoria, tá? Então, só para vocês terem ideia, se vocês procurarem na internet, eu não sei de nenhum, tá? Mas existem sistemas de informação
tá? Para pequenas empresas que são totalmente projetados, mantidos e com módulos agregados de outros programadores em Linux, por exemplo, tá? Que você pode trazer para o teu sistema operacional, utilizar, compilar, instalar, sei lá, em PHP, né? Que são sistemas de programação abertos, né? Todo mundo, você pode modificar, tá? Tem um sistema interessante, tá? Não é de informação, mas é usado para educação, tá? Chama-se Claroline. O que que é? Cara, se você tiver um site seu lá e quiser montar uma escola para você, uma universidade para você, você tem um sistema totalmente grátis, grande, desenvolvido, utilizado por grandes universidades americanas, que está lá livre, você pode fazer download e instalar. Poderia instalar aqui em casa e fazer o meu distribuidor de aulas aqui, né? Então, é mais ou menos assim que funcionam os data warehouses. Tá bom? Bom, daí a gente também tem, pra você ver, né? Os cara inventa nome só para complicar a vida da gente, né? Quando a gente fala de data warehouse, tá? Eu coloquei aqui também os data marts. Tá? É o Walmart. O que é o data mart? O data mart nada mais é do que uma parte, tá? Um subconjunto do data warehouse, tá? No qual uma porção resumida ou altamente focalizada nos dados da organização é colocada em um banco separado e destinado a uma população específica de usuários. Tá? Então, o que você guarda num data mart? Eu estou dando risada porque, né, vocês sabem, né, moçada? Os caras inventam nome, né? Nome comercial, nome para, né, para diferenciar, tá? Por exemplo, uma empresa, ela pode ter coisas guardadas lá no data warehouse, né? Mas ela pode ter subconjuntos de dados, por exemplo, sobre ela própria, sobre os relacionamentos que ela tem, tá? Que ela pode colocar num banco de dados separado, na nuvem também, lá no Data Warehouse, tá? Que seja destinado a uma população específica, ou seja, tipo assim, a minha empresa faz distribuição de, sei lá, líquido, vai, eu vendo Guaraná, sei lá, tem uma empresa que distribui, tem uma rede de distribuição de caminhão lá para entregar Guaraná para os bar, para os restaurantes, o que quer que seja. E eu faço isso no Brasil inteiro. Tá? Então, eu trabalho para várias empresas grandes. Eu trabalho para Coca-Cola, trabalho para Pepsi, trabalho para cervejaria não sei das quantas, trabalho para um monte de gente. Tá? E é assim, eu ganho o mercado, eu ganho o cliente, eu ganho o contrato se eu demonstrar para os clientes em potencial a minha capilaridade e a minha capacidade produtiva. Tá? Ou seja, eu consigo angariar clientes se eu demonstrar a qualidade do serviço que eu presto. Tá? Então, mas como que o cliente vai ficar sabendo disso? Né? Então, eu faço um site bonito, tá? E coloco os meus principais contratos e o tempo, de repente, que eu levo de entrega, sabe? A quantidade de entrega que eu faço, sabe? Eu faço propaganda da minha pessoa, coloco num banco de dados mais ou menos isso, que eu posso ou não, né? Dependendo do negócio, eu não abro os contratos que eu tenho, né? Mas o cara que olha lá, ele vai perceber, né? Pô, o cara pega em Jundiaí e entrega em Carapicuíba, e tudo que ele pega em Jundiaí, o nego já fala assim, não, ou é Ambev ou é Coca-Cola, né? O cara que está ligado no mercado vai saber, mas
mas eu não preciso necessariamente colocar quais os contratos que eu gerencio, mas eu digo, ó, eu pego tantos bilhões de litros de não sei o que lá e distribuo em Carapicuíba, Pinhuí, Ribeirão Preto, e o tempo, né, de processamento entre eu buscar lá no lugar e entregar é tantas horas, tantos dias. Eu tenho um sistema de just in time. Daí o cara inventa o que ele quiser, ou seja, ele deixa uma parte lá da empresa dele à disposição de potenciais clientes, para que os clientes vejam o que ele faz de melhor, né? E ele pode ganhar mercado se ele fizer isso. Porque tem um monte de concorrente que às vezes nem faz isso, né? E se eu for contratar uma empresa distribuidora de... Eu tenho uma fábricazinha aqui de Dolly, aqui em casa, e se eu quiser contratar e concorrer, de repente eu posso contratar esse cara aí que faz um serviço, né? Vocês entenderam, né? Mas o cara está mostrando como que a empresa dele, o sistema de informação interno dele, como que funciona. Não, tá? Ele só deixou disponível lá uma parte do banco de dados dele, tá? Mas eu posso baixar os dados e fazer as minhas análises, tá? E chegar à conclusão de que, pô, esse cara é bom, hein? Pô, é uma empresa boa, né? Se eu não for contratar ela, pelo menos eu vou lá na Bolsa de Valores e vou investir, porque eu acho que o sistema de distribuição dela é ótimo. Gostei do relatório de gestão, por exemplo, a empresa pode disponibilizar, né? Um relatório dos anos passados, como que ela tratou dos assuntos dentro da empresa e tal. Ganha mercado, ganha cliente, ganha sócio, né? E é para isso que a gente está aqui, né? Para pensar nisso tudo. Bom, o livro também fala sobre um monte de possibilidades aqui de você fazer essas análises, tá? Por exemplo, ele dá uma ideia, tá? Como que a gente... Tudo bem, beleza. Como que eu analiso, então, esses dados todos aí que estão nos bancos de dados, tá? Essa grande quantidade de informação aí, que a gente está chamando de Big Data, tá? E pode ficar lá no meu Data Warehouse, tá? Ou um Data Mart que eu baixo, não sei o que lá, né? Ele fala de um conceito, tá? De análise que eles chamam de in-memory computing, tá? Tá? Que é uma forma de facilitar a análise de Big Data, tá? Se baseia na memória principal de um computador para armazenamento de dados. Ó, para vocês terem ideia, quando eu falo em armazenamento de dados, e falei em sistemas ah, de informação, né? Ah, eu comentei aqui com vocês que muita gente faz análises em cima do Excel, tá? Beleza. O Excel, de uma certa maneira, ele faz isso daqui, ó, tá? Por quê? Porque quando você está usando Excel, tá? Quando você abre um arquivo, você não está fazendo comunicação com o banco de dados para fazer nenhuma análise. Tá? Quando você está abrindo um arquivo, o Excel vai colocar esse arquivo na memória RAM, e daí você vai fazer todas as análises, as comparações, os filtros necessários no Excel. Então, tipo assim, uma coisa que é tão chique, o cara colocou um nome tão bonito, né? É um conceito que você faz no Excel. Só que o Excel não é um software que foi feito para isso, né? Para fazer esse tipo de análise. Tá? Excel é uma planilha para fazer contas, tá? Mas a gente acaba usando para fazer essas análises. Então, o que, que o pessoal criou? Tem uma empresa, que eu não lembro direito se é esse o nome. Deixa eu acho que é isso aqui.
Tá? Se não for isso, é algo parecido com isso. Tá? E é junto, acho. Vou procurar aqui no Google. A ClickView, o que, que ela faz? Tá? Ela é um software, tá? Deixa eu ver se eu acho se é isso que ClickView mesmo. É um software que foi criado, tá? Desenvolvido em Visual C++, ou Visual C Sharp, não interessa. Na mesma linguagem de programação que a Microsoft usa para desenvolver o Excel, tá? E ele foi desenvolvido com base no Excel, tá? Não, o que você quer dizer com isso? É o seguinte, o cara pegou o Excel, tá? E ele conhece muito de desenvolvimento, tá? E é isso aí mesmo, clique e viu. E ele conhece muito de desenvolvimento, tá? Só que a Microsoft não abre, né, o Excel, tá? Vou pegar a foto aqui do negócio. É, óbvio, a Microsoft nunca vai abrir. Isso aqui, tá? A Microsoft nunca vai abrir o software para o cara. Tá? Esse é o símbolo da empresa. Ah, por que. Nossa, está fazendo propaganda da ClickView, né? Não estou ganhando nada, mas eu gostei de usar esse software aqui. Até pedi emprego lá. Então, daí o que, que eles fazem? Eles criam na RAM, tá? Tipo um banco de dados in memory, tá? E esse banco de dados ele só funciona na hora que o ClickView está funcionando. Mas a estrutura que ele cria na RAM é como se fosse uma estrutura de banco de dados que é criada num servidor de banco de dados. Tá? E você consegue, através do ClickView, que nada mais é nesse aspecto um DBMS, né? Você consegue fazer filtros e análises de dados dentro do ClickView usando os arquivos em Excel, né? Só que ele é muito mais do que o Excel faz. O Excel 200 mil vezes melhorado, porque através do ClickView você consegue fazer relatórios. E esses relatórios, eles são demonstrados. Você faz tanto relatórios quanto formulários, tá? Para fazer update, para fazer inclusão, para fazer exclusão, tá? E veja que legal. A hora que você abre ele, ele vai para a RAM no computador, né? E eu estou falando isso e estou entendendo que a gente, como de engenheiro eletricistas, né, que somos, que já tivemos matérias relacionadas a isso, a gente tem a noção do que está sendo falado. Né? Se não tiver, alguém levanta a mão aí, chora e fala, pô, eu não estou entendendo nada que você está falando, César. Que daí a gente muda aqui o linguajar, porque assim, eu estou falando naturalmente com vocês, entendendo que tudo que eu estou falando a gente já conhece, né? Tá? Talvez a gente não conhece profundamente, mas dá para entender mais ou menos o que está acontecendo. Então, daí ele pega, ele abre todos os arquivos Excel que a gente precisa, tá? E ele estrutura na memória todos os dados contidos nas planilhas como se fossem tabelas de um banco de dados interrelacional. E daí, quando você vai fazer qualquer análise, qualquer construção de gráfico, ele trata isso como se fosse um banco de dados. Inclusive, como está na RAM, óbvio, se você tiver uma RAM maior, você consegue tratar mais partes do banco de dados. Agora, se você tiver uma RAM reduzida, ele tem que usar swap files, né, arquivos de troca de informações com algum espaço delimitado no disco rígido, mas ele trata tudo o Excel lá e faz o que precisa. E pior, ou melhor, quando você fecha, tudo que está na RAM vai para o saco, concorda? Mas as análises feitas são guardadas em arquivos Excel também. Tá?
Olha que legal. Então você usa os arquivos Excel como se fossem estruturas de memória, tá? E quando você está usando esse software, ele pega, ele abre as planilhas Excel e coloca na RAM como se fossem uma estrutura de banco de dados interrelacionais. E daí você consegue fazer todas essas análises, tá? Ah, como está na RAM, a gente sabe que a memória RAM é muito mais rápida do que acesso a uma memória fixa de memória de disco rígido, né? Se bem que hoje em dia, né, a gente também tem os SSDs, né? Que na realidade eles são dispositivos de memória muito rápidos também, próximos a velocidades que a gente tem nas memórias RAM, porque o SSD nada mais é do que uma memória RAM de acesso aleatório, né? Randômico. Essa aqui funciona. Tá. Mas a verdade é essa. O ClickView ele é um software legal para fazer esse in-memory computing. Tá? Que o conceito é exatamente esse, é você trazer para a memória RAM, tá? Que é muito mais rápida, e você consegue estruturar isso de uma maneira legal. Tá? Qual que é a diferença básica do in-memory computing para computação de banco de dados normais? Simplesmente o banco de dados em memory, na RAM, ele está na RAM. Tá? Enquanto que o banco de dados normais, lá, o relacional, que é gerado pelo SQL Server, lá, ou pelo PostgreSQL, ou pelo Oracle, né, o MariaDB, sei lá o que, ele pega uma área do teu disco rígido, né, e diz assim, ó, essa daqui é a área de banco de dados, e hoje ele tem esse tamanho, e lá dentro você especifica lá as tabelas e tal, ele vai organizar dentro daquela área de memória o banco de dados, tá? Claro, se o banco de dados for crescendo, vai crescendo a área usada na memória. Enquanto que na RAM também. Só que a RAM tem limite, né? Se você chegar lá no 16 GB, sei lá, tem 16 GB de RAM. Não. No meu eu tenho 6 GB, né? Mas tudo bem. Então, se o banco de dados passar de, sei lá, 5 GB de informação, ele não vai conseguir fazer isso tudo na RAM. Então, ele vai ter que usar uns artifícios que eles sabem usar. Esse pessoal sabe usar muito bem. Eu acho rápido o desempenho desse cara aqui. Gostei. Gostei. Vamos ter que aprender isso, César? Não, não vai. Não vai. Mais um software? Não. Só o conceito. Né? Agora, obviamente, se você quiser, né, se você quiser se aprofundar em tudo isso que a gente está vendo, né, que eu falei, né, quanto mais conhecimento, melhor. Vai fazer te destacar no mercado. Se você não for desenvolver, pelo menos você vai conseguir negociar com quem está desenvolvendo para você. Tá? Se você vai comprar espaço de memória num data center, tá? Você tem duas possibilidades. Ou você não sabe nada e confia em tudo que o cara vai te falar, né? Ele vai falar, você precisa disso, disso, disso. Você não sabe o que ele está falando, concorda? Então você vai comprando. Beleza. Ou você aprende um pouquinho de banco de dados. Já dá para discutir com o cara. Porque o cara está com vontade de vender. E o cara que está com vontade de vender, ele é vendedor, gente. Vendedor tem que vender tudo. Tá? Ele vai querer vender o melhor para você. Tá? O melhor que ele tem. E, obviamente, o mais caro. Porque ele precisa lucrar. Ele produziu aquilo, tem que vender. Você vai numa loja comprar carro, né, usado, tá? O vendedor vai falar que aquele carro usado é melhor do que o novo, tá? E ele vai convencer você ainda e vai falar, ó, você pode comprar esse que é melhor que o novo. Por quê? Porque o novo você não sabe, vai chegar, ninguém usou, esse daqui já foi usado, foi testado, né? O cara já fez curva com ele, sabe que o amortecedor funciona. Pô, uma técnica de venda, né? Agora, você não ganhar de carro, nada,
você vai acreditar no vendedor e vai comprar. Tá? Mesmo que seja um pangaré lá, né, que depois que você compra, você se arrepende, mas já comprou, ele fez a parte dele, levou a grana dele. E você ficou com o pangaré na tua empresa. Né? Tá. E para não ficar com pangaré, o que você faz? Antes de comprar, você vai fazer uma análise, vai aprender, vai ver o que é, né? Vai discutir com alguém que conheça, com outra empresa. Tá? Vai ver lá, né? Quais são os antecedentes do cara. Eu já falei, equipamento de telecom, cara, é assim, a gente está falando muito de Huawei, da China, não sei o que lá, né? Cara, a China é assim, ela vende muito barato o aparelho básico, muito mais barato que os outros. Mas na hora que você vai fazer expansão, as partes e as peças para expansão são mais caras, tá? Então, daí você tem que saber. E para saber, você tem que conhecer equipamento. Não adianta você ir na onda do vendedor, né? Porque você vai conversar com o concorrente, você vai comprar um Volkswagen, o cara vai falar que o Volkswagen é muito melhor que a Ford. Puta, e 200 vezes melhor que a GM. Um carro do mesmo nível. Daí você vai na GM e o cara fala, ih, Volkswagen, o motor estoura. Entendeu? E aí? Agora, se você não sabe qual é o sistema de informações que você quer implantar, qual que é o tipo de banco de dados que você quer, você concorda que qualquer empresa vai falar qualquer coisa para você. Então, você tem que conhecer. Daí, se você quiser conhecer, daí você tem que estudar. E em que isso vai diferenciar você de um concorrente? Sei lá. Nossa Senhora, falei demais. Meu Deus do céu. Gente da vida. Deixa eu parar de gravar aqui, que já passou, já. Ó. Vocês nem reclamaram da van? Vocês estão aí ainda ou foram embora e deixaram eu falar sozinho? Vou parar de gravar aqui. Não, tô aqui, pô.